Olá, irmã e olá, irmão do canal Templo São Paulo Leste. Tá tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade de trabalho? Espero que estejam todos ótimos. Vamos para o Vem Segue-me da semana, que é Gênesis, do capítulo 18 ao capítulo 23, com o título Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A vida de Abraão e Sara sempre foi cheia de provações e desafios, mas também de muitas bênçãos. E eles demonstraram fé, paciência e obediência independente da situação que eles estivessem passando ou do que estivesse acontecendo. Abraão e Sara realmente deixaram um grande exemplo para nós. No capítulo 18, Abraão estava sentado na porta da tenda que ele morava durante o dia, quando algo aconteceu. Versículo 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Ou seja, Abraão estava lá na porta da tenda dele quando apareceram 3 homens, ou seja, 3 anjos. E Abraão os recebeu bem, foi um bom anfitrião, que ele até ofereceu bolo para eles. E nós também tratamos bem nossos convidados ou quem nos visita. E Abraão foi um bom anfitrião. E eles perguntaram de Sara. Versículo 10. E disse: certamente retornarei a ti por este tempo da vida. Eis que tua mulher Sara terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Os anjos voltaram a anunciar que Abraão e Sara eles iriam ter um filho. E eles, claro, ficaram muito alegres com a notícia, mas também ficaram admirados porque eles já estavam na idade avançada, muito avançada. E eles ficaram se rindo, mas como que isso vai ser possível? A gente já está com a idade tão avançada, como que nós ainda vamos ter um filho? E o Senhor os questionou por terem rido. E o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado retornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E aí nesse versículo tem a frase clássica, pergunta, que é o título da aula. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A gente pode se perguntar, mas por que o Senhor demorou tanto a dar um filho para eles? Que o Senhor, ele quis mostrar que tudo para ele é possível, ou seja, que para ele nada é impossível, e que nós também, assim como Abraão e Sara, nós também podemos ter paciência, ter perseverança e se manter na obediência e ter fé, nunca duvidando. A gente sempre deve esperar realmente no Senhor. E quando a gente quer alguma coisa que a gente não está conseguindo, ou algo que nos pedem, a gente pode achar que é impossível, mas a gente deve sempre pensar nessa frase. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É claro, como falamos na outra aula, a gente nem tudo que a gente vai pedir, a gente vai ter no momento que a gente quer, ou o Senhor vai conceder para nós, ou pode até não conceder nessa vida. Vamos lembrar que a promessa de Abraão foi cumprida bem depois dele falecer. Mas Abraão não duvidava, Abraão tinha fé. Abraão, ele se manteve fiel e sua esposa Sara também. Então a gente sempre deve acreditar. A gente pode pensar, mas isso é impossível. Para que eu vou dar referência para os missionários? Essa pessoa nunca vai aceitar o evangelho. A gente não deve pensar assim. A gente sempre deve pensar, haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Lembremos sempre que para Deus nada é impossível.
E o Senhor voltou a enfatizar a promessa que ele havia feito a Abraão, que ele iria ser o pai de multidões de nações. E também alertou sobre Sodoma e Gomorra, que essas cidades estavam numa iniquidade terrivelmente grande, principalmente na questão de não querer ajudar o próximo, de não se apoiar e na questão de homossexualismo. As pessoas haviam perdido a ordem natural da natureza, como nós estamos vendo hoje em dia. É homem se envolvendo com outro homem e mulher se envolvendo com outra mulher. O homossexualismo está grande. Hoje em dia, inclusive, é até encorajado, principalmente pela mídia. E você deve estar pensando, mas a gente deve fazer o quê? Nós lembremos sempre que eles, mesmo a pessoa que está nessa condição, eles são filhos e filhas do Pai Celestial que precisam da nossa ajuda, da nossa oração e do nosso apoio. E é possível sim que a pessoa mude essa situação e passe à ordem natural. É possível sim. Lembremos sempre, nada é impossível para o Senhor. Só que Abraão ele não queria que as duas cidades fossem destruídas. E ele clamou, você pode acompanhar aí no versículo, clamou dizendo, Senhor, não, ele não queria, ele disse, se for encontrado 50 pessoas justas, você poupa. E o Senhor disse, se forem encontrados 50 justos, eu pouparei. Só que não foram encontrados. Aí Abraão suplicou mais uma vez, e se forem encontrados 40 justos? Aí as cidades seriam poupadas, mas não foi possível contar. E aí foi baixando. Mas e se tiver 30? Não foi. 20? Não foi. 10? Também não foi. Então, olha a situação. Essas duas cidades estavam numa iniquidade tão grande que não foi possível encontrar 10 justos. E aí nós aprendemos também outra grande lição com Abraão, o amor pelo próximo. Mesmo a cidade estando numa grande iniquidade, eu e você com certeza tem algum lugar que considera o mais iníquo do Brasil, ou do seu país, ou do mundo. Não vamos citar nomes, porque isso pessoal, vai da opinião de cada um. Mas, e todo mundo, é claro, deve ter algum lugar que, esse lugar eu jamais moraria ou visitaria. Por outras questões também, como segurança, mas nós também estamos fazendo como Abraão, a gente está procurando ajudar, a gente está procurando demonstrar amor pelo próximo, a gente está querendo que eles progridam, que nós estamos tendo a visão de branco. De primeiro a gente vê a pessoa com a roupa branca do batismo, depois com a roupa branca do templo e depois com a roupa branca do reino celestial. Abraão com certeza ele tinha essa esperança, só que essas duas cidades estavam numa situação tão triste, tão lamentável e irremediável que foi impossível encontrar 10 pessoas justas. Apenas um justo foi encontrado, que foi Ló. Ló ele era realmente um homem correto. E aí no capítulo 19, os anjos chegaram em Sodoma e viram Ló, que foi também um bom anfitrião. Ele os recebeu bem, tratou bem como se deve tratar nossos irmãos em Cristo e também os anjos do Senhor. E relembrando, nós tratamos bem os missionários quando vêm almoçar em casa, por exemplo. Nós somos bons anfitriões, para refletir. E o que aconteceu? Os homens iníquos cercaram a casa de Ló e eles tentaram abusar dos hóspedes de Ló. Olha que situação, que coisa terrível. E isso também hoje acontece. São muitas as pessoas que ficam cobiçando os missionários. Eu descobri isso e todos precisam de nosso apoio, de nossa oração e de nossa proteção. Os homens estavam tão iníquos que eles tentaram arrombar a porta.
Que coisa! Mas eles foram feridos de cegueira. Eles foram machucados de modo que eles não estavam, então, portanto, continuando a enxergar, até que eles tiveram que desistir de arrombar a porta. É claro, eles não estavam enxergando. E os homens avisaram que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e Ló deveria sair de lá com sua família. Mas o que aconteceu? Ló, ele avisou, ele alertou, e ele acabou sendo zombado pelos seus genros. Que difícil, hein? Tá avisando uma coisa, tá querendo poupar, tá querendo preservar, como acontece quase sempre com todos os profetas ou também com pessoas justas, corretas. Quando a pessoa tenta alertar algo, ela acaba sendo zombada. Quer se tá louco, até parece que essas cidades aqui vão ser destruídas. E Ló também, ele se demorou com sua família, se demorou para sair de lá. Mas os homens acabaram os conduzindo e os levaram para fora da cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E ele foi orientado, eles deviam sair de lá e eles deviam seguir em frente, ou seja, eles não deviam ficar olhando para trás. E o que é esse olhar para trás? Para os nossos dias, para a nossa vida, é a gente não ficar vendo o que aconteceu de errado, é a gente não ficar preso ao passado, e a gente não ficar lembrando coisas que a gente possa ter feito de errado. A gente sempre deve lembrar, como o meu presente de missão dizia: o que aconteceu está acontecido, não pode voltar atrás. Mas nós podemos e devemos plantar no presente para colher no futuro. Ou seja, então a gente sempre deve olhar para frente. Lembra também no estudo do livro de Mórmon que Nefe, ele não olhou para trás. Sua família, eles eram muito ricos, mas ele deixou tudo para que ele pudesse ser obediente ao Senhor e receber as promessas que ele recebeu. E lembremos também do que o Senhor disse ao jovem rico: vai, vende tudo os que tem e segue. Meu jovem ficou triste porque ele tinha dinheiro e ele não queria abandonar suas riquezas. Ele ficou com a riqueza material, mas perdeu a riqueza espiritual. E a gente então não deve se apegar, ficar preso. Lembremos sempre da frase, né? Quem vive do passado não tem futuro. Aí o que aconteceu aí? No versículo 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Caramba, hein? Já imaginou? O Senhor havia prometido que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio da mesma forma que aconteceu, como a gente viu na outra aula. Sim, acontece tsunamis e tudo, mas ainda nada se compara ao dilúvio. E aí a situação de Sodoma e Gomorra estava tão triste, realmente estavam tão amaldiçoadas, que aí desceu fogo dos céus e queimou. E todo mundo que estava lá, obviamente, foram destruídos. Você já imaginou descer fogo do céu e também com enxofre e aquela coisa? Consegue imaginar essa cena? Terrível, não é? Mas eles foram avisados, tiveram a chance de se arrepender, não se arrependeram, então por isso acabaram sofrendo a punição do Senhor. Versículo 26, o que aconteceu? E a mulher de Ló
olhou para trás dele e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, a mulher de Ló, ela não foi obediente. Ela foi olhar para trás, que haviam sido destruídos não para trás, e acabou também sofrendo a consequência da sua má escolha. Como estamos falando, a gente não deve olhar para trás, a gente deve olhar para frente, a gente deve olhar para o que o temos prometido pelo Senhor, pelas bênçãos eternas. A gente não deve se apegar àquilo que é material, a gente não deve se apegar àquilo que é carnal, mas a gente deve se apegar realmente à ordem do Senhor e seguir em frente, não ficar parado e não olhar para trás. E foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás e perdeu as bênçãos. Depois disso, Deus ele manteve a palavra que falou para Abraão. Ele tirou Ló, que acabou habitando numa caverna, porém o que aconteceu lá, as filhas de Ló agiram de forma iníqua e elas devem ter pensado que o mundo todo tinha sido destruído e quiseram gerar semente. Então, cada uma, num dia diferente, começando pela mais velha, foi e embebedou Ló para que ele dormisse, e aí ela se envolveu intimamente e acabou tendo filho com o do próprio pai, e na noite seguinte, a sua irmã mais nova também fez o mesmo e acabou também concebendo. Cada uma teve a filha da mais velha Moabe, que deu origem ao povo moabita, e o filho da outra foi Ben-Ami, que depois se tornou pai de Amon e o povo amonita. Aí, mesmo que o mundo tivesse sido completamente destruído, elas jamais deveriam ter feito aquilo. Elas agiram de uma forma realmente iníqua. Agora, o que vai acontecer com elas também, nós não devemos, não cabe a nós ficar julgando também. Sim, elas erraram, mas não cabe a nós dizer o que deve acontecer ou qual castigo ou punição. Sempre devemos lembrar que o julgamento é do Senhor. E bem depois, muitos e muitos anos depois, do povo moabita, nasceu quem? Ruth. E Ruth, aqui na terra, era ancestral de quem? De Jesus. Mas, mesmo como a gente viu na outra aula, mesmo de uma pessoa errada, de uma família iníqua, pode sair pessoas justas também. Todos têm a chance e a liberdade de escolha e de conhecer o Evangelho e de agir corretamente. Aí no capítulo 20, Abraão ele foi para o sul, na terra de Gerar, e o rei da terra, que era Abimeleque, ainda achando que Sara era irmã de Abraão, a desejou e a quis para a esposa e já estava a ponto até de se casar com ela. Porém, o Senhor apareceu num sonho para ele e explicou tudo. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E o Senhor não deixou dúvida para Abimeleque o que ele deveria fazer. Não, ele devolve a mulher para ele, ainda mais que ele é profeta, e se ele obedecesse, ele ia ser abençoado. Do contrário, ele iria sofrer as consequências. A gente sempre vê que todas as escolhas têm as suas consequências. E Abimeleque, ele não sabia que Sara era a esposa de Abraão, mas, porém, quando ele recebeu a instrução, ele agiu corretamente e restituiu. Devolveu a esposa para Abraão, e aí o que aconteceu aí, a mulher que ele já tinha, ela acabou tendo filhos,
a mulher de Abimeleque, e também as suas servas, que também ainda não tinham sido realizado o sonho de ser mãe, também tiveram filhos. Então Abimeleque, olha só, ele escolheu a obediência, e tanto ele como a sua casa foram grandemente abençoados. A mesma coisa é nós, quando somos obedientes, nós também somos grandemente abençoados. No capítulo 21, Sara e Abraão, finalmente eles tiveram o seu tão sonhado filho. Versículos 2 e 3. E concebeu Sara e deu um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Olha que interessante, o Senhor falou, eles finalmente já estavam na velhice, mas eles tiveram o seu filho sonhado, e o interessante que ele falou, no tempo determinado. Vamos enfatizar mais uma vez que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Nas coisas não é no nosso tempo, as coisas são no tempo dele, e tudo tem um propósito. Vai ter algumas coisas que vamos pedir que o Senhor ele vai nos conceder mais rapidamente. Porém, outras coisas ele vai nos conceder quando for o tempo dele. E o que temos que fazer durante esse tempo, nós temos que ser realmente obedientes, a gente deve ser perseverantes e a gente não deve reclamar ou questionar. A gente sempre deve lembrar que Deus, ele sabe todas as coisas. Abraão circuncidou Isaque quando ele tinha só 8 dias de idade, o que era costume na ocasião, e junto com Sara eles muito se regozijaram. Mas o filho de Agar começou a zombar deles e tal, e Sara obviamente não gostou e exigiu que Abraão fizesse esse menino, filho de Agar, e eles serem tirados de lá. E seguindo a orientação do Senhor, Sara acabou Agar levou o seu filho e acabou saindo de lá. E eles acabaram chegando num lugar e que eles ficaram sem água, e Agar começou a chorar, até que um anjo do Senhor apareceu e a confortou e providenciou água para eles. E eles moraram no deserto. E todas as escolhas têm a sua consequência. Se Agar não tivesse provocado, como a gente viu lá na outra aula, e se o filho dela também não tivesse provocado, teriam evitado essa situação. Mas ainda, mesmo assim, eles ainda tiveram oportunidade. E Abraão com Abimeleque, eles também nesse capítulo fala que eles agiram corretamente um com o outro de uma forma honrada. E havia tido um estresse por causa de um poço d'água, porque os servos de Abimeleque pegaram à força, mas ele procurou consertar a situação. Então Abimeleque, junto com Abraão, procuraram agir de uma forma correta e resolveram a situação. Mais uma vez, Abraão dando o exemplo de como contornar uma situação sem briga, sem violência, sem estresse, sem nada, resolveu de uma forma pacífica. E ali Abraão plantou um bosque e orou ao Senhor. Mesma coisa, a gente também pode resolver conflitos, alguma coisa, de uma forma também pacífica e tranquila, sem estresse e muito menos sem violência. Aí no capítulo 22 vem o teste de fé de Abraão, versículo 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas
que eu te direi. Abraão poderia ter se questionado, mas como o Senhor prometeu que eu ia ter multidões de nações como meus descendentes, que eu ia ser pai deles, dessas multidões, mas Abraão, ele era tão obediente que ele não questionou, ele não reclamou, ele simplesmente obedeceu. E Abraão providenciou, assim como ele havia sido ordenado, ele providenciou tudo que tinha que levar, e aí além de Isaac ainda levou 2 servos. E andaram por dias, eles tinham que chegar lá nesse Monte Moriá, que devia ser com certeza bem alto, para eles terem ficado dias caminhando e não tinham muitas das coisas e recursos que temos hoje. Mas Abraão ele não questionou. E ao chegarem lá, Abraão fez um altar e ele ia sacrificar Isaac. Algo interessante que nessa ocasião Isaac ele já estava grande. Nós não sabemos dizer quantos anos de idade ele já tinha exatamente. Porém, se Isaac quisesse, até por ele ser jovem, ele poderia muito bem ter corrido, ter escapado, e ele poderia ter evitado tudo aquilo. E ele, quando viu o altar, ele questionou, mas cadê o cordeiro? Abraão disse, o Senhor vai providenciar. E Abraão, olha só, ele quase foi sacrificado pelo pai, e agora o Senhor havia pedido que ele sacrificasse seu filho. Mas Abraão ele não discutiu, não questionou nada, ele ia obedecer, ele tinha tanta fé que ele acreditava que Isaac poderia retornar à vida logo logo. E no momento que ele ia fazer o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu e ele disse, eis-me aqui. Versículo 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha, a obediência de Abraão era tão grande que ele estava mesmo disposto até a sacrificar o filho que ele tanto esperou, que ele tanto sonhou, junto com Sara, que olha só, a obediência, a gente fica até sem palavras para descrever. O grande exemplo desse grande profeta e patriarca Abraão, ele estava disposto até mesmo a oferecer seu filho. E isso é um símbolo do Pai Celestial, que ofereceu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo. E nós, o que nós estamos dispostos a sacrificar pelo Senhor, para o Senhor e para a sua obra? Para refletir, deixa aí no comentário. Então aí Abraão, ele ofereceu um carneiro que ele viu que tinha aparecido no lugar do seu filho. Ele ofereceu então o carneiro em sacrifício. E ele bradou pela segunda vez, e como não negou seu filho, ele iria ser o pai de multidões de nações. Lembra daquela escritura lá em Éter, no livro de Mórmon, que nós não seremos recompensados até termos demonstrado a prova da nossa fé. Cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem algo para melhorar e tem alguma coisa que tem também qualidades, mas que a gente possa ressaltar as qualidades e vencer também cada um de nós a prova de nossa fé. E o Senhor, ele não se desvia daquilo que ele diz, ele cumpriu com o prometido. Abraão ia ser o pai de multidões de nações. O versículo 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. E nós estamos obedecendo a voz do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que Ele espera e requer de nós.
nós estamos sendo obedientes, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dispostos a sacrificar em prol do Senhor. E vimos, e a promessa de Abraão realmente foi cumprida. A semente dele cresceu, cresceu e cresceu. Alguns são descendentes diretos e todos, quando se unem à Igreja de Cristo, também passam a ser parte da semente de Abraão, mas também temos que ser obedientes. A Abraão é realmente um grande exemplo e uma lição de fé. E aí, no capítulo 23, Sara faleceu aos 127 anos de idade. E Abraão comprou a cova lá em Maquipela, que ele havia comprado de Efron, onde ele e sua família também seriam sepultados conforme o passar do tempo. E, nossa, o que você gostou dessa aula? O que nós realmente podemos aprender com Abraão? Deixa aí nos comentários. E não esqueça também de deixar seu like e de compartilhar os vídeos com as pessoas que você conhece. E agradeço demais o seu apoio. E se você chegou até aqui, não se esqueça realmente de curtir e comentar, ok? Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Te desejo uma ótima aula, boa reunião familiar e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima, tchau.